Capítulo 1. Nós vamos ler aqui. Hoje nós vamos fazer uma leitura bem gostosa, bem agradável, tá? Respeitando a individualidade de cada um, respeitando a crença de cada um. Nós temos pessoas dentro do catolicismo, nós temos pessoas dentro de uma convicção presbiteriana, nós temos pessoas dentro de uma convicção com base em Lutero, mas nós temos uma coisa maravilhosa que é a palavra de Deus, né? Que Deus nos dê aí clareza nessa palavra, amém? Então nós vamos orar, porque nós vamos fazer uma leitura hoje, tá? Nós vamos ler todo o capítulo 1 de Ezequiel, depois nós vamos no capítulo 2 até o versículo 10, que também envolve todo o capítulo 2 de Ezequiel, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nós estamos aqui alegres, muito alegres, porque o Senhor tem sido extremamente gentil conosco, tem dado-nos o pão, tem nos dado liberdade de ler a Tua palavra, e nós nessa manhã queremos ouvir a Tua voz. Nós Te louvamos porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e sabemos que ela agora há de fazer aquilo que está no Teu coração, o Teu propósito, o Teu plano. Independente, ó Deus, de cada um da sua crença, eu quero pedir agora que o Teu Espírito Santo venha nos visitar, trazendo a revelação desta palavra aos nossos corações, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a leitura, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Isso, nós vamos fazendo a leitura, nós vamos parando. É imprescindível que a pessoa tenha compreensão do livro de Jeremias, tá? Jeremias, profeta, que fala sobre esse cativeiro. O profeta Jeremias, ele tem uma missão específica. Nós estivemos trabalhando esses dias na casa do Ari Dalal a respeito do profeta Jeremias. A mensagem dele era para arrancar, derribar, destruir e depois para edificar. E então ele vem com uma mensagem que transforma, liberta o homem. Mas ninguém gosta de ouvir a verdade quando ela fere os princípios. Por exemplo, Jeremias diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem que gosta de ouvir isso, né? Ele vem então derribar essa construção que o homem faz desde criança, quando aprende na igreja evangélica assim: sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar, sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. A criança cresce com isto, que ela é uma florzinha. E aí quando alguém chega e fala: olha, você é filha espiritual do diabo, você tem um coração perverso, e com esse coração você não vai entrar no reino de Deus.
Isso fere, isso machuca, isso dói. Então, Jeremias tem essa missão de destruir aquilo que foi construído de uma forma errada. E depois, então, de uma forma correta, Deus vai dar a direção de como fazer. Ele termina o livro de Jeremias, ninguém dá crédito à sua pregação. Então ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias, e ele termina Lamentações. Vocês lembram que Lamentações 3 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Apesar de Jeremias ter pregado, o povo não recebe a palavra de Jeremias, mas Deus ainda usa de misericórdia. Quando ele termina Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, ele então diz: converte-nos a ti, Senhor, e verdadeiramente seremos convertidos. Ele então demonstra que a conversão não é uma coisa do homem para Deus, mas é uma coisa de Deus no homem para Deus. Aí então o povo está escravo, e aí entra Ezequiel. Ezequiel, então, eles estão às margens do rio Quebar, eles estão ali já num tempo de cativeiro, um silêncio absoluto, Deus não fala, mas nós encontramos agora Ezequiel, que era filho de sacerdote, aí Deus se manifesta a ele, então, conforme nós lemos, do 1 ao 3, a partir agora do verso 4, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor do cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Isso, você imagina você tendo uma visão dessa? Às margens do rio, tudo quieto, tudo silencioso. O profeta Jeremias já tinha passado o seu período, e agora o que é isso? Tem alguns estudiosos que ficam em cima desse texto, mas eu queria lembrar, já são 2 estudos, nós estudamos no domingo pela manhã passado e também na quinta-feira à noite, a respeito das coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas são para nós e os nossos filhos, conforme Deuteronômio 29, 29. E aqui nesse texto, nós lembramos muito bem de 1 Coríntios 2,10, quando ele vem mostrar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós temos aí revelações e revelações que Deus dá, e que na hora às vezes nós não entendemos, tem coisas que nós compreendemos. O fato é que tem coisas aqui que vale a pena gastar um tempo a mais nesses textos. Continuando o versículo 9, uniam-se as asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam, a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra juntos aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas
e a obra delas eram como cor de turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto era e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Estas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Isso. Eu estou imaginando você lendo. Tentar associar, tentar imaginar isso, né? Nós que não estamos só acompanhando, tentando imaginar esses animais, tentando imaginar o porquê que Deus escreve isso, o porquê que isso não foi revelado a nós, porquê que nós ainda temos dificuldade nisso, né? É uma criatura, é um ser, é o que isso, né? E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles. Porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo e uma banda. E cada um tinha outras 2 que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono como de uma safira. E, sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, com o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Até aqui alguém conseguiu imaginar esse animal? Ou estes animais? Cara de boi até a gente consegue imaginar. Cara de leão também a gente consegue imaginar. Agora, as rodas, os tamanhos das rodas. O importante nesse texto aqui é nós observarmos que onde o Espírito queria ou impelia, eles eram conduzidos pelo Espírito. Terminado esse capítulo 1, agora sim o capítulo 2 é que vem uma fala que nós temos então a revelação, a compreensão dessa fala. Capítulo 2 então, do 1 ao 10. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso, aí a gente entende, não entende? Né? Isso aqui fica bem claro, né? Você percebe que os versículos 1 e 2 e 3 do capítulo 1 é bem claro para nós. Ele está na beira do rio, junto com os escravos, ele é filho do sacerdote, e aí vem a palavra do Senhor. É interessante ainda no capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó, veio expressamente a palavra do Senhor. Então, isso é bem claro. Depois, essas visões, nós ficamos aí meio embaraçados. Você imagina uma pessoa decidiu ler a Bíblia. Vou começar a ler a Bíblia.
Qual livro que você vai começar? Vou começar por Ezequiel. Ele lê o primeiro capítulo, fala, é loucura mesmo, eu não vou ler isso, porque isso não vai levar nada a lugar nenhum. Mas aí entra o capítulo 2 na linguagem que nós temos acesso. É bem claro. Filho do homem, põe-te em pé, e agora eu falarei contigo. 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Isso é bem claro para nós também, né? Por que vocês estão escravos? Por que vocês estão às margens do rio? Porque a casa de Israel, os meus filhos, eles se rebelaram. O profeta Jeremias veio, anunciou, eles não deram crédito, eles se rebelaram contra mim. Uma outra coisa que nos chama atenção é no versículo 2, entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé. Ou seja, o Espírito entra no profeta Ezequiel e o Espírito o coloca em pé para ouvir e receber então essa palavra. Versículo 4, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Então a mensagem é bem clara, bem objetiva. O semblante deles é fechado, é um semblante carregado, né? Isso nós vamos contextualizar com os nossos dias. Ninguém tem tempo para nada, né? Você vai falar com alguma pessoa, a pessoa está tão calejada de religião, de pessoas que vão de porta em porta, que domingo, quando você ouve a campainha tocar, você nem abre a porta, né? Porque lá vem mais uma religião. O semblante então está totalmente duro, fechado. Versículo 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Isto. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ah, bem claro, né? Você vai ser um profeta no meio de um povo rebelde, tá? Quer eles escutem, quer não, eles precisam saber que um dia esteve no meio deles um profeta, alguém falando da parte de Deus. Verso 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Isso, né? Então está aí essa introdução ao livro de Ezequiel, para entendermos o porquê de toda a profecia do livro de Ezequiel. Então eu vou te dar esse livro, você come esse livro, você vai falar à casa de Israel, é uma casa rebelde. E esse livro vai conter aí alguns ais, né, alguns suspiros.
Lógico que do capítulo 3 até o versículo 15, ele vai estar falando sobre esse livro, ele vai estar descrevendo que ele é doce como mel, mas ele se torna amargo, enfim. Senão nós vamos ficar aqui a manhã inteira fazendo a leitura do livro de Ezequiel, e nós temos algumas coisas aqui a percorrer, ok? Então vamos lá. À medida que Ezequiel come esse livro e ele tem aí a direção de Deus para então anunciar, ele começa uma jornada mostrando o que iria acontecer, como que Deus ia se manifestar. E uma das coisas que nós lemos no início, e é a tarefa da semana, está em Ezequiel 37. E nós vamos ler agora Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Nós vamos ler do versículo 1. E nós vamos andando aqui, tá bom? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso, está aqui. Quem seria louco de no vale de ossos secos começar a profetizar? A Tere chega lá no vale de ossos secos, ela olha para todo que é lado. Será que a igreja não está aqui a me observar? Né? Será que os meus amigos não estão por aqui? E meia desconfiada, ela começa uma profecia, né? Gente, eu estou falando isso e nós vamos adentrar aqui em algumas verdades ainda, que vocês se lembram do texto de 1 Coríntios que diz assim: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. A pregação ainda é uma loucura. As pessoas não estão abertas à pregação. A casa é rebelde ainda, né? Vivemos isto. Mas só existe um mecanismo que Deus nos deixou aí para fazer com que as pessoas ouçam, sejam transformadas pela graça. Esse mecanismo é sua palavra. Nós temos uma mensagem, nós temos uma palavra, nós temos algo que transforma o ser humano, que é essa palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Hebreus, que foi a tarefa da semana, chega a dizer o seguinte, que aquilo que se vê, esta mesa, madeira, ela veio a existir daquilo que se não vê. Ela veio da palavra de Deus. Ou seja, novamente nós estamos tentando relembrar de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Você tem mãos para trabalhar, Deus tem a sua palavra para trabalhar. Deus não trabalha fora dessa palavra, porque a palavra é que faz, opera, cria, muda, ensina, corrige. Ontem nós estivemos aqui à tarde com os pais da redenção e nós lemos o primeiro capítulo de Reis e eu estou ainda impressionado
né, como uma palavra pelo profeta Natã, muda totalmente a história de Israel. Né? Então, assim, a palavra continua tendo o seu efeito. Então, vamos lá, Ezequiel. Você tem o Espírito, e agora Ezequiel diz, tu sabes, então vem a profecia. Versículo 4, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Imagina a cena. Imagina a cena. O barulho. Nós fazemos uma leitura, às vezes, rápida, né, da Bíblia, mas imagina a cena, um vale de ossos. Isso devia ter o fêmur lá daquele lado, a cabeça do lado de cá, os ossinhos pequenininhos da mão num determinado lugar. O profeta começa a profetizar meio com um olho aberto, o outro fechado, e começa um barulho, um ruído. E aí começa algo sobrenatural, né? O texto, verso 7 diz, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Versículo 8, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E aí, evidentemente, quem conhece um pouco sabe que o ser humano tem pele, tem carne, tem nervos e tem ossos. Ele é biológico. Mas ele está morto em delitos e pecados. Ele está contaminado com o pecado, ele é um ser biologicamente vivo, sente, mas falta-lhe o quê? O espírito. Por isso que a conversa com Nicodemos é esta: aquele que não nascer do Espírito, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, até aqui é o ser humano, tem tudo, tem pele, tem carne, tem nervos e tem ossos, mas falta o Espírito. Versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eita! Eu faço isto, eu tenho poder de fazer isso. Profetiza o Espírito, ele fala, o Espírito entra, é algo
Eu fico encantado, tá? Desculpem aí, eu às vezes vou parando, mas eu fico encantado quando há uma obra sobrenatural. Não é produto do osso, do homem juntar o osso, formar a carne e depois nascer do Espírito. Não, é uma obra sobrenatural. É divino. Basta que lancemos a palavra. Não é à toa, as coisas não acontecem assim. Quantos dias Lázaro estava na sepultura? 4 dias. Cheirava mal. O que o Senhor Jesus diz? Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. O que entrou ali naquele defunto? A palavra. A palavra entra no morto e a palavra dá vida ao morto. A palavra restaura aquele que está morto. Ela transforma. Só que o morto, Lázaro, ele sai com tudo ainda enrolado. E aí ele chega para os discípulos e diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, a pessoa quando recebe de Deus o Espírito, quando recebe a palavra, assim como Maria, ela disse assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O Espírito entrou nela, mas foram 9 meses para ela gerar o Filho Jesus. Quando a pessoa recebe a palavra, ela recebe a vida. Mas aí começa um processo de transformação dia a dia, conforme a oração que Paulo faz aos Efésios, no qual me coloco de joelhos, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, quando você recebe a palavra, quando você diz como Maria, cumpra-se em mim a tua palavra, o Espírito entra. Você recebe vida, até que agora começa um processo sobrenatural, está sendo formado aí a vida de Cristo, a imagem desse ser maravilhoso, Jesus. Aqui nós temos agora, eu li o 37 de propósito, porque o 36, ele vai exatamente mostrar, né, como que esse processo do 36. Vamos ler então Ezequiel 36, os versículos 26 e 27. Eu queria lembrar a igreja que Ezequiel, ele não está sabendo de nada, gente. Ele não está sabendo de nada. Ele teve lá uma profecia do profeta Isaías, dizendo assim: olha, nascerá um menino, seu nome será Emanuel, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Depois o mesmo profeta Isaías, ele vai dizer assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação? Aí ele fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. Então está tudo ainda meio nebuloso. O que é isso? Profeta, através não do profeta, mas a profecia de Moisés vai dizer assim, olha, tem um profeta maior que eu. Existe ainda um outro texto que está em Gênesis 3,15 que diz assim, olha, o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então é tudo muito ainda nebuloso, que no capítulo 11, que nós tivemos a tarefa de ler o capítulo 11 de Hebreus, vai mostrar que eles morreram numa expectativa de uma promessa que iria se cumprir, mas eles não viram essa promessa. Agora nós olhamos para trás e vemos esta promessa cumprida em Cristo, realizada em Cristo. Além de Ezequiel, nós temos uma profecia de Oséias, que diz, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Existe uma outra promessa quando ele diz assim, atraí-o com cordas humanas, com laços de amor. Existe ainda a promessa dizendo assim, olha, atrairei, levarei ao deserto e falarei ao coração. Então são várias promessas, mas ainda está tudo meio nebuloso.
né, não tem essa clareza, não está revelado ao coração daqueles homens ainda. O profeta Zacarias, ele diz: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Enfim, são tantas coisas e que para nós hoje está tão claro, né, que o Espírito nos conceda esta clareza. Versículo 36, olha o que ele diz antes de profetizar sobre o vale de ossos secos. 36, 26. 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Esse é o texto do irmão Renato. O irmão Renato é apaixonado por esse texto, porque hoje nós temos a total revelação disso aqui, tá? Deus diz a ele, se você voltar aqui um pouquinho, olha o capítulo 33, versículo 11, Ezequiel 33, 11, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ou seja, toda a profecia de Ezequiel, você vai, é lógico que eu vou tentar despertar aqui todos, né, a estarem lendo, a estarem buscando através dessa profecia. Ele fala várias vezes também do coração maligno, coração perverso. E no 33 ele vem dizer assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer isto. Vocês estão escravos, mas Deus não quer isto. Deus quer transformar, Deus quer curar. Então, no capítulo 36, que foi lido, né, o versículo 26, e vos darei um coração novo. Eu vou dar esse coração novo para vocês. O texto continua: e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Relembrando o capítulo 2 de Ezequiel, ele diz assim: olha, eles têm um coração duro, é um semblante duro, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles precisam saber que um dia esteve um profeta no meio deles. Então, essa profecia aqui naquela ocasião, meu Deus, o que esse homem está falando? O que é isso? Coração de pedra, vos darei um coração de carne, colocarei ou porei dentro de vós o meu espírito. Então tudo isso ainda é profecia. Versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Muito claro para nós, para eles, que será que é isso? O que vem pela frente? Aí, conforme nós estamos lendo aí, estudando esses dias, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos. E aqui começa um processo de revelação. Olha, há uma obra que Deus vai fazer. Há uma obra que Deus vai fazer. Como que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer da seguinte maneira, que é o capítulo 37 que nós lemos, tá? O vale é um vale de ossos secos, estão mortos. Aí nós precisamos ir, né? Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 3. Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quantas vezes, né, já lemos esse texto? Quantas e quantas vezes? E ainda nós vamos ler muitas vezes isso aqui na comunidade, à medida que o Espírito nos traz novamente à memória isso, tá? O vale é vale de ossos secos. Em 1 João capítulo 5 diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus mostra que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. A palavra de Deus mostra aqui em Ezequiel, que acabamos de ler, que o coração é coração de pedra. E a palavra de Deus diz que eu vou trazer, ou eu vou dar um novo coração, um coração de carne. E pela profecia do capítulo 37 de Ezequiel, como que se dá isso? Pela palavra, profetiza, fala. Vai no vale de ossos secos e fala: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí vem o apóstolo Paulo mostrando o seguinte, que no capítulo 2 de Efésios, é um povo que anda segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza são filhos da ira. Agora no capítulo 4 começa assim: mas Deus, capítulo 2, versículo 4, tá? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora preste atenção no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha só, para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar hoje, no dia, que dia que é hoje? 5 de novembro, que esse pacto, que essa aliança continua a mesma coisa, é o mesmo processo, é a mesma palavra, é o mesmo Espírito que age no ser humano. Não está no querer do homem, não está na possibilidade do homem, não está no homem se refazer, mas está no fato de que, mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, Ele, com a sua palavra, vem mostrar que juntamente com Cristo Ele nos ressuscita, nos faz assentar nos lugares celestiais. E depois chega no versículo 8, dizendo assim, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que coisa maravilhosa! Não foram os ossos que de repente decidiram, agora eu vou viver. Não. Veio uma palavra, veio um sopro de vida, e esses ossos se juntaram. E aí tem corpo, tem físico, é biológico, mas ainda falta o espírito. E aí vem o versículo 10 dizendo assim: pelo que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa maravilhosa quando é uma ação de Deus, é uma ação do Espírito, é Ele que faz isso. Então, quando nós estamos lendo a profecia de Ezequiel 36, 26 e 27, é algo para eles: nossa, o que será que é isso que o profeta está falando?
como será que é isso? Que época que isso vai acontecer? E aqueles que ficavam do lado de cá duvidando, mais um. Jeremias também falou um monte de coisa, agora vem esse Ezequiel falando um monte de coisa, depois vem Oséias falando um monte de coisa, depois vem Zacarias falando um monte de coisa, mas aí Mateus vem dizendo uma coisa fantástica. Aparece a Maria e diz assim, esse eu preciso ler, gente, por favor, Mateus 1:21, esse eu preciso ler. Mateus 1:21, tem todo esse processo, o anjo Gabriel vem, fala, né, de uma forma clara, e aí começa a cumprir essa profecia. Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É Ele que vai salvar o povo dos seus pecados. É Ele. Vai nascer. Está chegando a hora dessa palavra se cumprir. Há de nascer um menino. O profeta Isaías já tinha dito. Agora, Maria, você vai ser então essa agraciada. Ela graciosamente diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. De repente esse menino nasce, de repente esse menino cresce. E depois em João 1:29, está lá João Batista olhando, Jesus se aproximando, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele cresceu. Chegou o grande dia, chegou um momento sobrenatural. Aí nós temos em João capítulo 11, isso aqui é algo lindo, maravilhoso. João 11, Evangelho de João, capítulo 11. Todos acharam? Faço questão que todos encontrem esse texto. João 11, versículos 50 e 51. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Eu li os 50 e os 51, mas olha só, Caifás, versículo 49, Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo. De fato, ele vai morrer pelo povo. E que não pereça toda a nação. Aí você lembra de 2 Coríntios 5,14. Um morreu por todos, logo todos morreram. 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para também reunir em um corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Onde que ele reúne isto? Na cruz do Calvário. Eu fico impressionado com a verdade de Deus, porque, para você, eu estava lendo um documentário sobre um homem transplantado de coração, e ele filma a hora que o coração que alguém faleceu, desce no Incor em São Paulo, e ele vê o helicóptero chegando, e ele está filmando o helicóptero chegando, o coração dele
está chegando naquele helicóptero. Ele precisava ser transplantado. E aí o coração vem, ele entra para a cirurgia, e aí ele recebe um novo coração. Essa mudança, essa troca de coração, existe um paciente doador e um paciente receptor. Paciente doador chamado Jesus Cristo, ele vai para a cruz. Ele vai na cruz destruir o quê? O coração de pedra. Ele vai para a cruz para reunir no corpo dele esse coração terrível, maligno, que nós não conseguimos ouvir ou dar crédito à palavra de Deus. E na ressurreição, ele nos dá um novo coração, o coração de carne, o seu próprio coração. E nós temos um bisturi celestial chamado a cruz do Calvário. E aí tem o cântico, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também para Ezequiel isso era distante, gente. Era distante. Eu estou profetizando. Eu estou falando, eu estou vendo a coisa acontecer. Os ossos estão juntando aos ossos. O Espírito está entrando nesse vale de ossos secos. Senhor Deus, o que o Senhor quer falar com tudo isso? Naquela ocasião, era uma incógnita, ainda não sei. Isso é uma promessa. Isso é algo que ainda vai acontecer. Agora eu quero chamar a atenção da igreja. Igreja, isso já aconteceu na cruz do Calvário. Jesus, ao ser levantado da terra, ele nos atraiu, e lá no corpo dele, o seu, o meu, nosso coração maligno, perverso, de pedra, ele foi destruído completamente na cruz do Calvário. Houve algo sobrenatural, houve algo que veio do céu, o Filho desce, o Filho morre. A graça de Deus, conforme vimos em Efésios, é através desse mover de Deus que acontece o milagre, a morte, a ressurreição, um novo coração, uma nova vida. E agora, como é que se processa esse mover do Espírito? Então nós vamos ler o último texto, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Todos acharam? Muito bem, então vamos lá. A partir do verso 17 diz: Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Isso, olha só, gente. Paulo está dizendo claramente que Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, ou seja, pregar o evangelho. Não em sabedoria de palavras. Por quê? Porque sabedoria de palavras anula aquilo que tem poder. O que tem poder? No verso 17 diz: para que a cruz de Cristo se não faça inútil, vã. Porque o poder está onde? Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Se eu for ficar inventando história,
de que você precisa deixar de fumar, precisa deixar de beber, precisa deixar de fazer isso, mudar de roupa, mudar tudo. Eu tô tentando ensinar você uma coisa que não vai mudar você nem o seu caráter, mas quando eu apresentar na cruz do Calvário, o seu velho homem foi crucificado. Na cruz do Calvário, o seu coração de pedra foi destruído. Na cruz do Calvário, no corpo de Jesus foi reunido todo o nosso histórico, nosso homem perverso, e ali foi completamente destruído a nossa natureza perversa, pela graça do bom Deus. Não sabedoria de homens, não ficar inventando história, mas sim mostrar a cruz. Versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É o profeta Ezequiel abrindo a boca e dizendo: vale de ossos secos. Jesus veio do céu, foi à cruz do Calvário. Ao ser levantado da cruz, na cruz ele nos atraiu, e ao morrer, ele nos levou à morte juntamente com ele, e ao ressuscitar pelo poder de Deus, ele nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aí alguém diz assim: eu recebo esta palavra, o Espírito... Aí Deus começa uma obra que é descrita em Tessalonicenses: espírito, alma e corpo. É um processo de dentro para fora. A religião faz um processo de fora, tentando chegar a dentro. Está preocupado com o externo. Mas Deus, quando a pessoa recebe a palavra, começa um processo de dentro para fora. Aí nós temos na sequência o texto dizendo assim, nós vamos até o 25, tá? 1 Coríntios 1 até o 25, agora o 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. São duas coisas muito evidentes lá no passado e nos nossos dias. Tem gente que vai atrás de sinais. A igreja de vocês não tem sinal, né? Não, não tem, aqui não tem sinal, não. Nem sinal da cruz não faz? Não, também não faz sinal da cruz. O nosso negócio é a cruz mesmo, né? É o fato. E tem aqueles que estão atrás de sabedoria de todas as formas, uma explicação lógica. Deus não é lógico. Deus não é lógico. Deus não é lógico. Deus é Deus. Deus, ele faz da sua forma, da sua maneira. Versículo 23, digo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Muito bem. Quem espera por sinais é escândalo, a cruz. Quem busca sabedoria, a cruz é loucura. 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, aleluia. A palavra continua sendo a palavra. O método de Deus trabalhar continua sendo essa palavra. Então, você ao comer essa palavra, como o Ezequiel come a palavra, ela se torna doce. Ela se torna doce. Ela é algo sobrenatural. Deus começa um processo fantástico no nosso ser.
Então, eu queria com essa palavra de hoje, através de Ezequiel, através dos textos que nós lemos, dizer que Deus transforma o homem pelo seu método, não pelo método do homem. É a sua palavra. Quando o homem recebe a palavra, Deus tem um compromisso. Eu queria ainda só citar, Jeremias 1,12, que diz assim: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ele dizendo ao profeta Jeremias. Então, eu não vou fazer apelo aqui, não. Mas se você quer um novo coração, uma nova vida, uma experiência de fato de transformação, não é fazendo votos, não é dizendo a partir de hoje eu vou ser isso, não. Você pode dizer assim: Senhor, assopra o teu Espírito em mim pela tua palavra, e eu recebo a tua palavra. E Deus vai ter a liberdade de agir no seu coração. Ok? Amém?